Olá, seja bem-vindo ao Interação em Pauta. Hoje nasce um novo canal e um novo programa para você. E você também vai poder interagir conosco. E é muito fácil. Através do Twitter, @interaçãoptb, você vai poder dar críticas, sugestões, fazer seus comentários. Nós queremos levar até você, todas as semanas, uma questão que está na mídia, uma questão atual, mas sempre pautado pela cultura de paz. Hoje nós vamos falar a respeito de intolerância religiosa. E os nossos convidados, não poderia ser outro, está aqui conosco o Padre Nelson Silvino, que é sacerdote católico, formado em psicologia e a maior parte da sua formação também foi feita na Universidade Gregoriana de Roma. Seja bem-vindo, Padre Nelson, que prazer tê-lo aqui conosco. Também está aqui conosco o advogado, sacerdote Ogan, da Umbanda, diretor jurídico do Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo e também da União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil, Dr. Antônio Basílio Filho. Eu vou te chamar de Dr. Basílio. Pode ser? Ok. Obrigado, doutor Basílio. Prazer tê-lo aqui conosco. Nós estávamos, antes de começar, falando a respeito dessa temática de intolerância religiosa e o senhor fez uma questão. E é a partir daqui que nós vamos começar o nosso diálogo, dizendo que muitas vezes nós temos ouvido falar que religião, política e futebol não se discute. Mas nós, da Interação, nós temos entendido que é necessário discutir, até para que nós possamos levar ao conhecimento e formar através desta questão da cultura de paz. Doutor Basílio, o senhor é sacerdote e é Ogan na Umbanda. Diante da sua vivência, desse conhecimento a respeito da Umbanda, define para nós o que é intolerância religiosa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo nosso querido PTB e dizer que para nós, de religiões de matriz africana, de religiões afro-brasileiras, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Com referência ao ponto fulminante em que hoje assola o Brasil, eu digo não só o Brasil, como todo o mundo, que é exatamente a intolerância religiosa. A intolerância religiosa nada mais é do que aquele que professa uma e não concorda com a do outro. Isso é uma coisa que está se propagando. E como nós estávamos falando, inclusive a princípio na política, nós percebemos hoje que outras religiões crescem de forma vertiginosa por intermédio da política. E a gente entende que são exatamente essas religiões de canais de televisões, que têm acesso a canais de televisão, acesso à rádio, e que é uma concessão do Estado. E nós entendemos que essa concessão ela é um tanto quanto conturbada. Até porque concessão, ela nada mais é do que levar à sociedade entretenimento, educação, cultura. E o que a gente tem observado hoje em dia é a televisão, é o rádio, levado para uma gama da sociedade única e exclusivamente. Então, eles estão, sim, propagando o ódio religioso, que é um tema hoje muito importante. O ódio religioso é que impera hoje na nossa sociedade. Padre Nelson, o senhor é sacerdote católico, teve a sua formação praticamente em Roma e também hoje está exercendo seu sacerdócio no extremo sul da periferia de São Paulo. Essa violência de questão de intolerância religiosa, ela já existia ou hoje ela achou um campo para poder se pronunciar? É tão difícil respeitar a fé do outro? Acredito que sempre existiu essa intolerância, mas mais do que nunca eu acredito que ou se abriu uma janela através de todas as mídias e da forma com que nós estamos vivendo atualmente, que nós podemos observar isso, não quer dizer que antes não existia, mas hoje basta você abrir também a sua janela e dar de cara com o seu vizinho que você percebe uma diversificação muito grande
quer seja dentro do seu vizinho ou dentro da sua própria casa, você vai encontrar convivendo religiões das mais diversas possíveis. Pode ser uma família tradicionalmente católica, mas que a filha começa a namorar com um asiático e ele tem uma orientação completamente religiosa voltada ao budismo. E quando a família se depara com este ser estranho, de olhos puxados, silencioso, reservado, vai ter que nominar alguma coisa para capitalizar toda esta diversificação. E no caso, mais fácil é falar: esse povo estranho, esse povo budista é muito estranho. Esta intolerância sempre existiu, não é? O negócio é que hoje, mais do que nunca, nós estamos percebendo isso, né? Não é que o nosso pavio a respeito da intolerância se tornou mais curto, mas parece que essa famosa e nossa tão comum intolerância, parece que ela agora entrou na rede. Nós estamos em rede, né? Será que essa questão, o senhor está colocando que hoje está muito mais visível essa intolerância, que nós estamos tendo esse contato direto com ela? A Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, ela nos deu uns dados de que cresceu nesses últimos 5 anos 4.960% a questão de ataques de intolerância religiosa. É porque hoje nós temos esse canal onde são efetuadas as denúncias que nós estamos tendo essa visibilidade, doutor Basílio? E nós temos leis prontas para se ajustar e combater isso? Veja bem, nós temos uma gama de leis que nos favorece. E, com referência à pergunta, realmente os ataques hoje em dia crescem de forma vertiginosa. Nós temos ataques em todos os estados de São Paulo. Começamos pelo Rio de Janeiro, com ataques a casas de candomblé, a casas de umbanda, a qual pessoas adentram no recinto da mãe de santo, do pai do santo, da Ialorixá, do Babalorixá, enquadra esta pessoa com arma em punho e ostentando camisetas de Jesus, tacos de beisebol de Jesus, e faz com que essa mãe de santo pratique um ato que eu acho que tem que ser tipificado como um ato de tortura. Por que tortura? Porque ele faz com que essa mãe de santo arrebente, jogue no chão aquilo que é de mais sagrado dela, que são os assentamentos dela. Então isso é realmente considerado como um ato de tortura. Como que você pode adentrar a uma casa, a um recinto religioso e solicitar, com educação, né, uma arma em punho, que ela adentre no quarto de santo dela e jogue todos os seus assentamentos em chão? Nós temos casos de incêndio em São Paulo, em Minas Gerais, e a intolerância é muito grande que paira sobre a Umbanda e o Candomblé. Eu digo que mais de 75% de toda essa discriminação, ela vem em decorrência da Umbanda e do Candomblé. E não para por aí. As intolerâncias param exatamente no sentido de que a magistratura, em alguns segmentos da magistratura, alguns magistrados não entendem a Umbanda e o Candomblé como uma religião. Nós temos, inclusive, alguns estados que o Ministério Público impõe dia e horas de trabalho. Quer dizer, é uma aberração. Como que você pode ter a prática religiosa sendo imposto pelo Ministério Público dia em que você vai trabalhar e horário em que você vai trabalhar? Quer dizer, é uma imposição absurda frente aos órgãos governamentais. Nós temos também uma intolerância muito grande com referência a crianças que sofrem bullying, tá me entendendo? Dentro das escolas por intermédio de professores evangélicos. Então a discriminação realmente é muito grande. Se nós ficarmos aqui falando de problemas da nossa religião, eu como advogado que milito frente à nossa religião, doutor Édio, gostaria de deixar bem claro também que em São Paulo, podemos dizer a nível Brasil, existem 3 advogados especializados que militam de forma graciosa
militam até porque fazem parte da religião também, e militam em prol da nossa religião, que sou eu, o doutor Edio Silva Júnior, que foi secretário da Justiça, e o doutor Jader, que é vice-presidente da Comissão Interreligiosa da Ordem dos Advogados. O senhor está falando que está crescendo demasiadamente essa questão da intolerância religiosa. A questão é só quanto à intolerância religiosa. Padre Nelson, o senhor tem formação em psicologia. É um quadro social, o intolerante religioso, ele é também intolerante em qualquer outra questão, em qualquer outro segmento? Porque essa intolerância nasce a partir desta querer com que a sua ideia, querer com que o seu conceito, querer com que o seu modo de ver o mundo se torne absoluto, né? E isso está dentro da pessoa desde que ela queira realmente defender o seu patrimônio, a sua conquista, a sua ideologia, né? Isso está assim, mas eu diria que não é uma transgressão no sentido de algo doentio, não é? Mas uma transgressão no sentido até bom do termo, porque quando a gente se fala muitas vezes de intolerância, a gente parece que está tendenciosamente voltado a mostrar esse aspecto negativo do termo. E eu gostaria até de ressaltar esse outro aspecto, a intolerância como um aspecto positivo. Porque tem pessoas que são intolerantes ao leite, tem pessoas que são intolerantes ao açúcar, tem pessoas que são intolerantes aos seus princípios, aos seus valores. O próprio Jesus Cristo era completamente intolerante. Todos os santos, a grande Teresa d'Ávila, o grande Francisco de Assis, a própria Madre Teresa de Calcutá, todos eles, a seguir pelo próprio Cristo, foram completamente intolerantes. Mas o que é essa intolerância se não salvaguardar os seus valores, a sua saúde, a sua dignidade, os seus princípios? Essa intolerância, ódio, violência, rechaçar a ponto de agredir o valor do outro, a cultura do outro, a ideologia do outro, isso aqui já é uma aberração, mas eu não diria que é algo patológico, né? É algo de sobrevivência, é algo que precisa ser visto, é algo que precisa acontecer pela própria individualização, pela própria manutenção daqueles valores que é sacro. O problema é este, né? Este ódio nasce, como o doutor muito bem colocava, a partir do momento em que, para que eu defenda o meu valor, aquilo que é justo, bom e belo para mim, eu tenho que sacrificar o outro. Como se eu defendo que a partir da minha religião existe salvação e a partir da sua não existe, é aqui que nós começamos a divergir, né? É aqui que nós começamos a perceber a intolerância como alguma coisa de extremismo, né? De fundamentalismo religioso, que até a palavra, né, quer seja extremismo ou fundamentalismo, em si é boa. É muito maravilhoso a pessoa ser fundamentalista, porque a palavra diz que ela remonta, né, ao fundamento das coisas. Eu sou radical. E a gente fala, nossa, o cara é radical. Não, eu sou radical. Eu sou radical contra o aborto, eu sou radical contra a violência da criança e do adolescente, eu sou radical contra essa sexualização barata da juventude. Mas esse ser radical a ponto de respeitar, a partir do diálogo, as diferenças, eu creio que é um caminho a ser construído. Muito bem, é uma questão muito complexa. E falando dessa radicalidade, levando por esse caminho aqui, buscando uma solução até para esse tipo de situação, existe uma questão em que o medo, a cultura do medo está associada a isso? Acho que não só o medo, sabe, Celso, mas esta ansiedade que gera, porque quando você fala medo, a primeira coisa que me ocorre é medo a algo muito determinado. Eu tenho medo diante daquilo que eu estou percebendo. E o medo daquilo que não se conhece? Eu daria o nome de ansiedade, sabe? Esta angústia, essa ansiedade que vai ter que encontrar um objeto na qual eu vou descarregar a minha ansiedade. Eu estou pensando, por exemplo, o fato de, se você se vê atravessando uma rua, por exemplo, e
você percebe um único carro, então para você está tranquilo, você tem medo, mas porque é o único carro que está vindo na sua direção. Mas se estiver vindo 10 carros ao mesmo tempo na sua direção, é possível que você paralise, é possível que você trave. E se você tiver sorte, você vai conseguir, se a perna não bambear, você vai conseguir atravessar. Mas quando você chegar lá do outro lado, essa descarga de ansiedade, de adrenalina, vai te paralisar. É essa ansiedade que tem que encontrar um objeto para que ela se dissolva, que muitas vezes faz com que a gente direcione naquilo que é diferente, naquilo que é de olhos puxados, naquilo que é silencioso, porque o silêncio parece que nos amedronta, parece algo completamente desconhecido, né? Então esta ansiedade vai encontrar o seu... Eu me lembro, se tenho ainda espaço para colocar, de uma situação, inclusive o doutor me ajudou muito antes de nós sentarmos aqui a elucidar um ponto, mas eu me lembro que muitas vezes eu convidei, doutor, grupos de amigos para ir em um determinado restaurante no meu bairro para almoçar, e eu sempre me referia, eu, sacerdote católico, sempre me referia àquele lugar como, onde nós vamos almoçar? Vamos lá nos macumbeiros, eles têm uma comida maravilhosa. Porque para mim, sempre foi os macumbeiros. Porque assim que eu entrei naquele lugar, doutor, que foi completamente remodelado e tudo, aonde estava a Casa do Gás, eles fizeram aos meus olhos um assentamento próprio de uma religião de culto afro. Porque estava lá o assentamento com flores e com a imagem do São Jorge pisando na serpente. E para mim era a casa dos macumbeiros e a comida é maravilhosa e tudo bem. Até o dia em que eu fui pagar e entrei em contato com a senhora do caixa, eu falei, me desculpa, mas o dono da casa é de origem afro, de religião, de culto de matriz afro, é povo do santo? Ela me olhou estranhada, né? Me mostrou a imagem da Senhora Aparecida, do São Judas Tadeu. Não, senhor, nós somos católicos. Meio assustada. Católicos? Nós somos católicos de comunhão, de missa diária. Eu falei, aí eu, né? Todo cheio de querer conhecer, né? Usando uma linguagem toda rebuscada. Mas aquele assentamento do São Jorge, né? Falar, aquilo ali em cima do gás? É o meu marido. Mas você não sabe que ele é corintiano? É o São Jorge do Corinthians dele. A partir daquele dia, entendeu? O macumbeiro se tornou o corintiano. Vamos almoçar? Onde? Vamos lá na casa do corintiano, que os corintianos têm uma comida maravilhosa. Mas está vendo esse pré-conceito que nasce da minha parte de uma falta de diálogo, porque quando eu me abri, graças a Deus, ao diálogo, eu pude perceber que aquilo, toda aquela representação simbólica é de um corintiano fanático. E aí, ainda que não fosse, ainda que fosse de um candomblezeiro lá, se ela falasse para mim, não, realmente aquilo é um assentamento, nós somos... Nossa, maravilha! Então eu fui falar para todo mundo que aqui tem pessoas, aí com certeza ela já teria me falado, né? Não, nós não somos macumbeiro, né? Nós somos ou candomblezeiro, ou candomblecista, ou nós somos da Umbanda, porque hoje eu aprendi mais uma, né? O macumbeiro é um no termo meu modo de ver, eu pejorativo. entendo isso como forma Doutor, eu sei que nós queremos levar esse tema adiante, e além desta questão que nós podemos retomar logo em seguida, nós vamos ter que fazer um intervalo, mas nós vamos também retomar uma questão muito importante, que é uma representatividade que um seleto grupo de advogados, juristas, da qual o Dr. Basílio faz parte, está entrando com uma petição na OEA, na Corte Interamericana, não é isso? De Direitos Humanos contra o Brasil por intolerância religiosa. Você fica conosco. E se você está gostando desse programa, dá um curtir e vai lá também, se inscreve no nosso canal. Já já a gente volta.